observai os pássaros do céu, né? Então, o processo da vida é semeou, ceifou, né? Então, ok? Plantou, colheu, tudo bem? O pássaro do céu sai do ciclo das tentações, ok? Porque plantou ódio, vai colher ódio. Plantou dúvida, vai colher dúvida. Plantou vício, vai colher vício. Plantou discórdia, vai colher discórdia. Então ele sai daí, ele não semeia e nem ceifa, ele sai daí, desse processo, ok? E nos celeiros do que é o coração, tá certo? Ele não guarda, ele distribui. Ele distribui o bem. Onde ele está, ele é uma pessoa que distribui o bem. As coisas acontecem para ele, ok? Ele está num padrão mental mais elevado. Ele é um pássaro do céu, ok? E nós somos um pássaro do céu. E aí Jesus coloca uma coisa muito interessante, né? Por isso que ele é terapeuta, né? E que terapeuta, né? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado, ou 50 centímetros, 66 centímetros, né? Depende do local da antiguidade, né? Então, um côvado dá 50 a 66 centímetros de sua estrutura. Não posso, mas tem uma estrutura que eu posso. A minha estrutura espiritual, a minha estrutura emocional, eu posso aumentar o tamanho que eu quiser, ela possa expandir. O bem que eu faço expande-se ao meu redor, aumenta, me faz um pássaro que voa aonde eu esteja. Então, essa estrutura eu posso aumentar. A física eu não posso, ninguém pode aumentar 50 centímetros da sua estrutura física. Não, mas a minha estrutura espiritual eu posso ampliar, eu posso, porque tem um ambiente ao meu redor, formado pelos meus pensamentos, entendeu? Então eu posso ampliar. Então eu posso ampliar a minha estrutura espiritual, a minha estrutura emocional na hora da dificuldade, pela oração, pelo ponto sandália, pelo ponto melhor roupa, ok? Que é Deus me ama, eu posso. Eu amplio a minha estrutura, ok? De approach, gostou da palavra? É espanhol, approach, entendeu? De chegada. Uma coisa é tu chegar com a tua estrutura em cima, outra coisa é... Concorda? Eu posso ampliar. Então, o pássaro do céu no sentido de colocar o pensamento melhor, ok? Para que possa viver melhor, longe das doenças. Por quê? Aí vamos saber agora. Por quê? Aí eu trouxe aqui, olha, os 2 livros, tá? Que a gente, ok? Porque como fala em melhorar o pensamento, né? Então eu trouxe os 2 livros aqui. Opa, não está funcionando. Esse livro aqui que eu estou dando uma lida nele, né? Ele é um prêmio Nobel de Medicina em 2017, né? O segredo está nos telômeros, ok? Isso aqui são cromossomos, tá, gente? Está dentro da célula, ok? Os terminais aqui que chama telômetros, ok? Fechado. E esse assunto, eu fiquei impressionado, esse assunto está em Dias Gloriosos da Joana, capítulo 5, pensamento e doença, ok? Está lá. Então, o pássaro do céu, ele vai voar para longe das doenças. O pássaro do céu vai voar bem para longe de tudo, gente. Ele vai viver o que falta a gente é viver, é saborear a vida. Todo mundo já... quando está tenso, desanimado, preocupado, com medo, ei, bora lá. Tá bom, e vamos lá, o que diz, né? O que diz o livro? Ele diz o seguinte: os telômeros são os terminais aqui dos cromossomos. Aqui dentro do cromossomo tem o nosso DNA, tem os genes, né? O DNA forma os genes, né? Está aqui no cromossomo, ok? Tudo bem? Os pensamentos negativos ou positivos chegam aqui, né? No meu DNA. O que quer dizer isso? Que um pensamento negativo é capaz de produzir doença. Ativar a doença que tu trouxe, antecipar a doença, ok? Como o pensamento bom é capaz de te liberar da doença que estava previsto, que está lá no DNA, que tu trouxe pelas tuas memórias passadas. Então, o teu pensamento positivo pode te liberar de uma doença. Tudo bem? O que o livro fala?
esses telômeros, que são os terminais aqui, por aqui do cromossomo, porque eles aumentam e diminuem conforme os pensamentos positivos. Foi pensamento positivo, o cromossomo fica protegido. Negativo, sai da frente. Ok? Então, o que o Dias Gloriosos diz, da benfeitora Joana, já em 1999, olha. A conduta mental expressa a conduta mental, o pensamento, né? O nível de consciência, o padrão mental, conduta mental, padrão mental, o que tu está pensando, porque tu pensa, mas às vezes tu fica repetindo, ruminando determinados pensamentos, negativo ou positivo. Os negativos tu rumina, tu já viu, né? Ele fica quase uma ideia fixa, né? Expressa o nível de evolução em que estagia cada ser, encarregando-se de produzir bem ou mal-estar, saúde ou enfermidade, alegria ou sempre resultando da faixa vibratória em que permanece. Então, eu sou um produtor de doença, tudo ruim, ou eu sou um produtor de saúde. Estão me falando aqui um detalhe, vou falar para vocês. Atenção, família, a família. O produtor de doença, dentro de casa. Não esquece que da família está ligada a você, por laços, por vínculos. O produtor de doença também gera doença na família, sabia? Estou falando aqui, é verdade, gente. Vamos lá. Por quê? Porque a família é uma identidade. Ali tem vínculos uns com os outros nos campos eletromagnéticos deles. Um produtor de doença vai gerar doença em quem vive com ele lá. Tudo bem? Até porque, sabe por quê? O pensamento fala primeiro, tá certo? Primeiro cria o pensamento, depois é que há a verbalização. Vocês concordam? Tudo bem? Então, quando a pessoa está com pensamento negativo, a gente chega perto de... Gente, eu assisti isso tantas vezes assim, ó. Sabe como é que a pessoa chega? Tudo bem? Rapaz, ai, aquela pessoa estava com um espírito ruim, tá certo? Não, ela estava com um pensamento ruim. É mesmo, é. Ah, quer dizer que lá fora tu anda com um espírito ruim? Estou brincando. Alguém disse assim, ó, eu também, olha, disseram aí também. Mas vamos lá, gente. Então, diga. Não, isso não existe. Totalmente errado. A doença daquela pessoa foi Deus que colocou para ela crescer. Isso não existe. Deus não dá doença a ninguém. Quem que dá doença para a gente? Nós mesmos, tá certo? Por causa do pensamento da gente, tudo bem? Fechado? E muitas vezes você pode vir com o seu DNA comprometido e isso não pode acontecer, porque o Deus é de misericórdia. Lembra aquela frase, né? Ok? O bem que tu faz... Como é que é a frase, gente? O bem que tu faz, o amor que tu faz, o amor cobre a multidão dos teus. Gente, tá certo? Muitas vezes o amor, gente, é tão forte que muitas vezes Deus transfere as dificuldades para outra existência. Deus é de amor, gente. Eu estava previsto vir com uma doença, mas tu está pensando tão bem, fazendo coisas boas, que ele transfere para outra existência. Ó, isso aqui quando tu vier, tu ajeita. Tudo bem? É assim que funciona, gente. Nosso Deus, aquele Deus de castigo, não existe. Existe o Deus de amor, de misericórdia. O problema é que a gente não faz a nossa parte. A nossa parceria com Ele ainda é horrorosa. É de medo, é de receio, é de dificuldade. Tem que ser uma parceria de pai, de amor para filho, né? Vamos lá. Rapidamente aqui.
As doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espraindo-se, né, projetando pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos, infecciosos, produzindo dores ou se exteriorizando como conflitos emocionais, né, que se convertem em transtornos psíquicos, cuja gravidade se encontra na razão da causa produtora, que é o pensamento. A sementeira do ódio, do ciúme exagerado, da inveja, da ira e de outros anestésicos do espírito produz vírus e vibriões, tá certo? Psíquicos no ambiente do corpo espiritual, que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. Aqui vem as descargas produzidas pelos sentimentos vis de ódio, de inveja, produzem toxinas de alto teor hormonal que modificam os códigos do DNA, que está lá no cromossomos, tá certo? Consequentemente, os genes, ok? Neles fixando o tipo de onda e a sua procedência perturbadora. Aqui, vamos lá. À medida que se repetem essas fixações, certo? Negativas, ao longo do tempo, maior se faz o dano causado na estrutura íntima do mesmo, impondo como processo de reparação uma mudança total de comportamento. Tem que mudar o comportamento, que se encarregará de constituir a dupla hélice que o DNA, lá dentro do cromossomo, ele tem essa formação aqui, ó, um hélice, ok? Que são os dois cordões entrelaçados, formados por substância química específica. Então, o pensamento negativo, segundo a pesquisa, é uma psicóloga e uma doutora, da Elizabeth e da Elisa, e segundo a benfeitora Joana de Ange, em 1999, tá certo? Detona o teu genes, o teu DNA, causa doença. E um pensamento saudável, uma vida saudável, causa bem-estar, causa saúde. Estamos entendidos? Fechado? Daqui para frente, então. Vai que vai? Vai? Tá bom. Usa a melhor roupa. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama, que é a melhor roupa para a tua alma, né?